Oi, pessoal. Hoje nós vamos começar mais um podcast Essa Vaga é Nossa. E meu nome é Raíla, eu vou apresentar aqui com as meninas. Nós estamos em 4 profissionais. Eu sou nutricionista, a gente tem endócrino, tem psiquiatra e também psicóloga. Eu vou começar me apresentando e depois eu vou passar para as meninas. Então, meu nome é Raíla de Paula, sou nutricionista clínica esportiva, graduei na Universidade Federal de Uberlândia, fiz especialização em nutrição esportiva, depois em comportamento alimentar e depois em transtornos alimentares no Ambulim, na USP de São Paulo. Posso passar agora para endócrino se apresentar? Claro. Meu nome é Alana Mamédio, eu sou endocrinologista, atuo aqui em Uberlândia. Eu me formei na Universidade Federal de Ouro Preto e fiz endócrino em Uberaba e retornei para cá, que é minha cidade natal, há pouco tempo, e estou muito feliz de participar do podcast. Muito obrigada pelo convite. Psiquiatra. Meu nome é Melissa, eu sou psiquiatra, sou formada aqui em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, fiz residência também aqui em Uberlândia e é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Daliana, eu sou psicóloga, sou daqui de Uberlândia, faço meus atendimentos aqui em Uberlândia, sou formada aqui em Uberlândia também, terminei recente uma pós-graduação na área de terapia de casais e família, e é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse momento. É um prazer mesmo, gente, também, e obrigada pela participação de todos, por tirar um tempinho aqui para a gente compartilhar informações. O tema central hoje é alimentação, rotina e sono. Então, nós vamos falar aqui sobre esse assunto, porque a gente sabe que essa fase de pré-vestibular, de vestibular, nós todas já passamos por esse período, é uma fase que gera ansiedade, é uma fase de transição para vida adulta. Então, a gente sabe que impacta muito o nosso comportamento, a nossa alimentação, o nosso sono, os nossos hormônios. E falando com relação à questão de sono, por exemplo, Melissa, o que você pode falar para nós como psiquiatra nessa alteração? Às vezes a qualidade de sono piora um pouco e toda a questão neuroquímica envolvida nesse processo. Então, Raíla, uma coisa muito importante de falar, e você acabou de falar do tema, da importância da rotina. A gente precisa ter rotinas, até para poder o nosso cérebro entender o que vai acontecer e se programar. Tudo que é novo gera ansiedade. Tudo que é novo gera ansiedade, até porque eu não sei o que vai acontecer. E aí, pensar um pouquinho também o que é ansiedade. Mais cedo a gente estava conversando sobre isso, A ansiedade é uma reação fisiológica normal. Ela nos trouxe até aqui ao longo da história da humanidade, Então eu vejo algo que me gera um medo, eu entro naquela reação de luta ou fuga, aí produz adrenalina, cortisol, e eu tomo uma decisão. Ou eu luto ou eu fujo. Mas o problema é que na ansiedade, quando ela se torna patológica, eu já não começo a ter isso só nos momentos em que eu tenho um medo, lógico. Isso começa ao longo do meu dia. Então eu tenho que proteger o meu cérebro, desses quadros de ansiedade ao longo do dia, tendo uma rotina. Então é importante, se eu vou chegar no vestibular, e por si só é um momento extremamente ansiogênico, um gatilho importante, eu preciso me preparar. Então por isso a importância da rotina do estudo, da rotina do sono, a higiene do sono é essencial, falando Perfeito. Especificamente do sono. Então criar hábitos para meu cérebro entender que, olha, essa é a hora de dormir. Então ter hábitos, por exemplo, tomar um banho morno, escolher a sua hora para dormir. Que hora que eu vou dormir? Vamos supor 10 horas da noite. Eu preciso dormir em média 8 horas. Então, 10 horas da noite eu vou dormir. Então, 1 hora antes, toma um banho morno, toma um chá morno, um leite morno, não sei qual é a preferência de cada um. Apaga as luzes. Escolhe um lugar aconchegante que não seja a cama, porque a cama foi feita para dormir e namorar. Nada além disso. Exato. Então, sai desse lugar, vai para um lugar gostosinho, lê um pouquinho. Quando eu leio, eu obrigo o meu cérebro a trabalhar na cadência da leitura, então ele diminui de velocidade. De uma leitura diferente, Isso, não é estudo não. Vamos ler, o prazer, o prazer é importante. Isso. Então faz uma leitura gostosa, aí depois vai para a cama dormir. Acordar sempre no mesmo horário. Então esse hábito de rotina é importante. Uma coisa que eu falo muito para meus pacientes, rotina, gente, atividade física é essencial. Então, assim, para você chegar na prova do vestibular bem, tem todo um trabalho antes. E a rotina é importante. E quando eu tenho essa rotina, meu cérebro sabe o que vai acontecer. Olha, a hora de despertar.
hora de cursinho, hora de, sabe, hora de atividade física. Isso alivia muito. O cérebro da gente, ele é previsível, né? Isso, claro. Ele gosta da rotina, da organização. E falando nessa questão que o sono, se não bem feito, se não feita essa higiene do sono, as consequências disso, você pode falar um pouquinho pra gente, Alana, na questão de alteração de hormônios, Sim. de cortisol, o que isso faz? Eu trouxe até um livro, eu vou começar por ele, que chama Por que Nós Dormimos. O Matt Walker, ele é um dos maiores estudiosos sobre o sono do mundo. E aí eu separei, assim, um trecho muito do início pra gente entender, né? Ele fala assim: no cérebro, o sono potencializa uma diversidade de funções, incluindo a nossa capacidade de aprender, memorizar, tomar decisões e fazer escolhas lógicas. E além disso, ele cita muito aqui no livro que o sono ele interfere em toda a parte metabólica. Então, quando a gente tem um sono desregulado, a gente vai ter desregulação de cortisol, de insulina, de outros hormônios que estão envolvidos nessa cascata toda. E até mesmo tem estudos mostrando que uma noite de sono, uma semana de sono desregulado, pode predispor a pré-diabetes, ao desenvolvimento de diabetes em quem já está ali, tipo, na tábua da beirada, né? Então, o sono ele tem uma função primordial e que essa função, muitas vezes, ela é menosprezada. Negligenciada. E aí a gente tem a mania, nós já passamos pelo vestibular, a gente pensa, a gente sabe disso, né? Que a gente pensa assim na época, não, eu tenho que estudar, então eu não vou dormir, não. Essa noite eu vou passar acordado, porque eu tenho que colocar aquela apostila em dia. Um tiro no pé. Só que isso é um tiro no pé. Tentar colocar a matéria em dia e deixar o sono de lado é a pior escolha possível, porque você vai perder tempo 2 vezes, né? Você vai perder tempo colocando aquela apostila ali em dia, só que você não dormiu e não vai registrar aquela informação. E aí entra também na escolha alimentar. A gente sabe que quem não dorme bem não sabe fazer boas escolhas alimentares no dia seguinte. A pessoa acha que fez, só que se ela tivesse dormido bem, a escolha dela seria muito mais assertiva para tudo, né? Quando a gente fala em comportamento alimentar, a gente fala que o sono ele é extremamente essencial e primordial. A gente passar, inclusive, pelas 4 fases do sono, né? Não é simplesmente, às vezes os pacientes chegam no consultório e falam assim: eu durmo, eu deito 10 horas e acordo 6. Ok, mas vamos especificar isso? O seu deitar você acorda quantas vezes à noite? Você vai ao banheiro quantas vezes? Porque a partir do momento que você interrompe uma dessas fases, a gente já altera o que a gente fala do ciclo circadiano, que é a produção dos nossos hormônios, basicamente de todos os hormônios que é durante o sono. E aí, isso influencia tanto no comportamento alimentar que tem estudos assim muito expressivos, grandes, meta-análises que mostram o seguinte: a pessoa que teve uma restrição de sono, geralmente, justamente por ter essa cascata, né, de alterações hormonais, as preferências dela alimentares são totalmente diferentes. Então, vocês podem, isso é comum entre nós, talvez a gente se atente mais sendo profissional, mas quando a gente tem uma noite mal dormida, é aquele dia que a gente escolhe os alimentos mais palatáveis, mais açucarados, mais adoçados, vai para o excesso de cafeína. Então, realmente, a gente tem que cuidar muito do sono, pensando numa alimentação e organizar também a rotina alimentar, que a gente vai entrar nisso. Mas aí, vou passar para você, então. Daliana, pensando nessa questão de sono, a Melissa já falou sobre essa questão de organizar a rotina, de fazer higiene do sono, que nós, como profissionais da saúde, sempre orientamos, isso é muito importante. Você, como psicóloga, o que você tem aqui para passar para a gente com relação a sono, para ajudar mais ainda, tranquilizar nesse processo e melhorar? É importante a gente saber, principalmente nessa fase da adolescência, que o sono ele não é um processo só fisiológico. O adolescente ele acredita que dormir é ruim, né? Eu tô perdendo tempo, ainda mais nesse processo de estudo intenso, né? De querer ser um adulto nesse momento, de tomar as próprias decisões. Então, o sono, ele não é só um processo fisiológico. Eu gosto de brincar com os meus pacientes adolescentes que ele é a faxineira, né? A gente precisa dormir justamente para fazer esse processo de limpeza que o sono exige. Então, ele vai jogar fora tudo que você não tem a necessidade de absorver ali durante o dia. E aí no estudo, justamente para você absorver, para você aprender, para você digerir
o que você tirou um tempo ali, um tempo grandioso para estudo, ele é importante, né? O sono, ele é muito importante. Até o que você falou, as 4 fases do sono, existe um preconceito de quando a gente sonha, né? A gente tem um sono um pouquinho mais agitado, que a gente não dormiu bem, ou que esteja acontecendo algo errado. E é justamente na fase do sonho que ele busca no inconsciente justamente o que você fez no decorrer do dia, para absorver e para trazer para a consciência, é o famoso aprender, né? Eu estudei essa matéria e eu aprendi essa matéria. Então, o sono, ele vai além desse processo fisiológico em si, né? Ele é necessário para compor diariamente o que você busca ali dentro de uma fase já um pouco mais ansiosa do que a normalidade. E eu falo muito com os pacientes, estudantes, adolescentes, às vezes nem é só no pré-vestibular, porque depois de chegar na faculdade a gente sabe que aperta muito também. Na maioria das vezes a gente estuda muito mais que no vestibular. Depois, em algumas profissões de especialização, em residência, e é muito pesado. Então eu falo para os pacientes, olha gente, se atente, porque a tendência é piorar. A vida adulta cobra, né? Então, a gente ter essa questão de rotina desde o início agora, no início aprendizado, isso é desde a infância, né? Isso vai sendo construído, é extremamente importante. Eu gosto de falar que a rotina, ela é muito importante, eu acho que em todas as fases da vida da gente, né? Ela é estruturante. Então, fases que são um pouco mais, que exigem um pouco mais de ansiedade, o que é algo normal, fisiologicamente falando, né? Então, ela te exige um pouco mais, ela te coloca ali no momento um pouco mais de alerta. Então, a rotina, ela entra justamente para deixar mais funcional esses períodos, esses momentos de maior ansiedade, de maior intensidade, né? Se a gente for falar um pouco de adolescente, o adolescente, ele já está numa fase que ele já está numa mudança de planejamento, ele está saindo da fase infantil e partindo para a fase adulta, então já é por si só uma fase muito difícil, e junto com isso vem essas outras questões, né, que é a decisão para a vida. Normalmente o vestibular, ele representa uma decisão para a vida, né, eu estou me tornando adulto e agora eu estou tomando uma decisão aqui que é para a minha vida inteira. E aí a gente puxa também questões sociais, questões familiares, né, que muitas das vezes você não tem o entendimento se é exatamente isso que eu quero fazer, se é exatamente isso que eu quero seguir. Então, entre as questões sociais, eu preciso socialmente estar numa faculdade federal, eu preciso fazer esse curso, ou eu preciso corresponder à expectativa dos meus pais. Então, a gente elaborando essa rotina, a gente tendo um bom acompanhamento familiar, um bom acompanhamento social, facilita muito passar por essas fases, que é uma fase normal na vida de todos, né? Acho que todo mundo já passou por um pouquinho disso. Eu brinco que se eu pudesse voltar nos 18 anos e ter o conhecimento que eu tenho hoje sobre neuroplasticidade, seria tudo, não é nem o colágeno que a gente quer. Porque talvez a maioria que vai assistir não saiba, mas até os 21 anos é a época que é mais fácil a gente aprender tudo, né? Então, a neuroplasticidade, ela realmente existe, é a maturidade cerebral, então é muito mais fácil se tornar fitness, dormir cedo, comer bem, criar uma rotina, ganhar massa muscular, é tudo muito mais fácil. Então, se a gente tivesse essa oportunidade lá atrás de ter esse entendimento, a vida adulta ela vai ficando mais fácil também. Porque quando a gente chegou a isso, né, não era moda quando a gente estava lá com os nossos 17, 18 anos. E aí hoje que é muito mais palpável, sociável, né, você ir para academia, comer bem, tudo. Se lá, na época do vestibular de medicina, eu soubesse disso, eu jamais teria deixado de ir na academia porque eu tinha que estudar. É uma questão muito de organização. E aí hoje tem planner, tem tudo. Entender que às vezes é muito melhor você estudar 3, 4 horas do que 8 horas seguidas sem conseguir realmente se concentrar naquilo. E entra muito numa questão de uma organização de rotina, mas também emocional, né? Do entender que, olha, se eu paro aqui o meu estudo e, na verdade, eu vou lá na academia, faço musculação, ou seja, atividade física que eu gosto, que eu me sinto bem,
vou ter uma explosão neuroquímica de sensação de bem-estar, né? Vou me concentrar melhor, porque você vai liberar ali a dopamina, que auxilia a gente muito na concentração. Vou evitar buscar os alimentos palatáveis, porque quando a gente fala nesse período com relação à alimentação, o que acontece é que existem dois extremos. Ou a pessoa tem um descontrole alimentar por conta dessa ansiedade, da restrição de sono, às vezes pelo uso de psicoestimulantes, ou ela, por elevados níveis de cortisol, tende a restringir a alimentação e às vezes perder sono. Então vai muito de entender, estar com psicólogo, estar com acompanhamento de profissionais para auxiliar nisso, e estabelecer essa rotina de uma alimentação saudável, que a gente fala no sentido de ter os horários específicos para fazer refeição, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, no mínimo 4 refeições para a gente conseguir adequar a ingestão nutricional que a gente precisa no dia, sendo refeições qualitativas, porque nesse período também a gente sabe que muitos alunos às vezes não moram aqui com a família, Sim. moram sozinhos, então precisam se organizar, precisam cozinhar, é bem que assim, eles chegam num período de uma vida adulta, sem ser 100% adultos ainda, precisando cuidar de casa, de conta, de comida, então realmente, tendo uma estrutura como o colégio, por exemplo, oferece, né, de informações, é bacana, porque eles têm para onde correr ali para conseguir se organizar de uma forma melhor e não passar, às vezes, pelo que a gente passou quando a gente não tinha informação. Essa é a verdade. Eu também passei por isso. E essa questão de alimentação, tem alguns nutrientes que são muito, assim, importantes. A gente fala que a qualidade alimentar é importante, claro, mas alguns nutrientes, algumas vitaminas, principalmente as do complexo B, que são encontradas em carnes, em folhas verdes escuras, elas são muito importantes para a nossa cognição, assim como vitamina D também. A gente consegue isso tudo através da alimentação, mas se necessário, a gente também suplementa. E aí, nisso, entra muito da questão que a gente pode falar também, relacionada à psiquiatria, esses episódios que às vezes os meninos têm de ansiedade bem assim exorbitante, né? Eu falo uma ansiedade talvez aguda, não falo só, ou crônica, a pessoa já vem tendo ali há muito tempo. Com relação ao uso de medicamentos, por exemplo, né? O que você orienta os meninos, caso eles já estejam em acompanhamento com um psiquiatra, suponhamos, e teve uma prescrição ali de medicamento, o que você orienta com relação à conduta aí nesse período, para não esquecer, para ter mais cuidado, quando que é que eles vão entender se eles precisam retornar, talvez antes ao psiquiatra ou não? Como que você considera isso, Melissa? Então, o que eu falo para meus pacientes? E falo até para meus amigos, filhos de amigos que estão prestando. É uma fase muito difícil, realmente é uma fase de muita demanda e de muita obrigação para uma população que quer muito prazer. Né? O prazer faz parte da vida. Então, o adolescente quer curtir, mas muita obrigação, tem que estudar. E eu sempre falo, gente, equilíbrio. Não é só obrigação, você tem que equilibrar com prazer. Então, primeiro ponto que eu falo, equilíbrio. Porque não vai suportar um adolescente de 15, 16, 17 anos só estudar 24 horas. Além de se tornar talvez um pouco mais adoecido de forma com ansiedade, mas também um pouquinho mais deprimido. Porque ele tem tanta expectativa e a vida frustra, e frustra mesmo, porque isso nos fortalece, que além de ficar ansioso com as provas, com as demandas, com os resultados, eles também deprimem. E aí, qual que é a diferença? Eu gosto de ser bem prática para o paciente entender, porque não adianta nada se ele não entender. E a diferença entre saúde e patologia é isso. Na saúde, eu funciono. Quando eu adoeço, quebrou com o meu funcionamento. Eu não consigo funcionar tão bem mais. Então, aquele paciente que já não consegue estudar bem, ele não dorme bem, não faz nada bem. Às vezes ele come muito, porque é onde ele busca o prazer mais rápido que existe. O prazer mais rápido que existe é a comida. Então, primeiro ponto é partir do equilíbrio. E quando perceber, não está saudável, eu não estou conseguindo estudar, eu estou tendo crises de choro, eu estou muito irritada, eu estou muito impaciente, eu não estou dormindo bem mais, ou eu durmo, mas também não descanso. Né? Porque você tem que saber se esse sono é reparador. Porque tem hora que você fala assim, nossa, eu dormi a noite toda, foi lindo. Tem hora que você fala assim, nossa, eu só passei a noite. Então, esse aprendizado é importante para a pessoa entender como é que está o funcionamento dela. Entender o corpo dela, isso, né? Observar saber, opa, aqui já passou da normalidade, não está legal mais, eu estou adoecido. E aí, realmente, buscar ajuda. O medicamento, ele entra no papel de controlar, organizar o funcionamento cerebral.
E aí sempre vem aquela, mas ele é tão novinho, vai ficar dependente. Não, antidepressivo não gera dependência. Quando bem indicado, bem prescrito, não gera dependência. E aí, quando adoece, é hora de tratar, independente da idade. 14, 15, 16 anos, adoeceu, trata. Hoje a gente sabe que quanto antes trata, melhor é a resposta, menor é esse tratamento. E aí, remédio foi feito para você tomar todos os dias, regularmente. Todo dia toma medicação. Ah, mas a prova é amanhã, não vou tomar. Vai. Normal. Vamos aproveitar e falar sobre a questão dos psicoestimulantes, porque às vezes os meninos capricham, e a gente já fez isso também, no excesso de cafeína. Sim. Né? Para estudar, achar que às vezes vai melhorar, que vai concentrar, mas na verdade é tiro no pé. Às vezes a pessoa acha que vai concentrar, ela fica mais ansiosa e atrapalha a concentração dela. O que você consegue falar pra gente com relação a isso? Então, esse livro que eu falo que ele é muito esclarecedor em relação a tudo, né? Qual que é o nome dele mesmo? Por que nós dormimos? Ah, tá. Ele fala de sono, mas ele fala Matthew Walker. de outras coisas também. A cafeína, ela é um psicoestimulante relativamente ok, né? A gente não coloca ela como um medicamento, mas ela pode ser muito prejudicial. Se você acorda e o dia não começa, se você não toma um café, já é um alerta. Um alerta importante. Uai, por que meu dia não começa? Por que meu dia não vai se eu não tomar um café? Porque eu gosto do café, é o hábito, ou porque realmente eu estou cronicamente cansado? E aí, uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o café, depois de um certo horário, ele não vai permitir que o sono seja reparador. Não é que você não dorme, a pressão de sono, que é a vontade de dormir, ela vai existir, mas a cafeína vai competir nos receptores que precisa ligar a adenosina, que é uma das nossas moléculas de energia, né? É como se a faxina do cérebro, então o cérebro precisa jogar água ali para tirar aquela adenosina que foi gasta para ela voltar a ser energia e fazer as conexões necessárias, e a cafeína fica lá, colada, ela não deixa que essa limpeza aconteça de forma efetiva. Então a pessoa dorme e a sensação é de que nunca dormiu. Aí no dia seguinte precisa de quê? De mais cafeína. E vira um ciclo, né? E aí vira um ciclo vicioso. E ainda a gente tem que levar em consideração que tem as pessoas que são metabolizadoras rápidas e lentas. Então, o ideal é que a cafeína ela seja consumida no máximo até às 16 horas e a quantidade de xícaras ali de café no dia, no máximo 3 por dia. Mais que isso não vai ajudar, vai prejudicar. Eu sou mais radical. Eu falo que até às 14 no máximo, se for uma pessoa com ansiedade, que percebe que está cronicamente cansada, é o cafezinho depois do almoço ou descafeinado. E acabou, Porque é justamente isso que você falou, às vezes vai muito mais de uma questão emotiva, social, de às vezes o aluno ali, o estudante lembrar, quando eu estava na casa da minha mãe, ela fazia aquele cafezinho, de ter uma memória afetiva do que talvez para pura cafeína estimular por si só. Um conforto, né? O hábito também, né? Às vezes você tá desconcentrado, cansado, tem aquela queda do cortisol ali no final do dia. A pessoa fala, o que eu vou fazer? Aí fica meio sem lugar, né, de como continuar o dia ali. Vou tomar um cafezinho. E se a pessoa é ansiosa, bom, assim, a minha recomendação como especialista em psiquiatria também é, literalmente, cafeína não é uma opção. Sim. Mas sabe o que eu fiquei pensando quando você fala? Nós todos temos uma dificuldade muito grande em beber água. Sim. Né? E eu fico pensando assim, eu falo, tem que beber água. Nosso corpo é pura química, ele não funciona sem água. Então acho que na hora que dá aquela baixa, né? Bebe água. Fala pra você, bebe água, levanta, vai lá, toma um copo de água com calma, respira. Não é o café. Exato. Né? Não é o café, às vezes não é a comida, não é o café. Bebe café, água. muitas vezes, ele vem mais pelo hábito do que pelo gostar do café. E a crença, né, de achar que vai me ligar. Eu mesma fui uma estudante diferente. Eu fui começar a tomar café na residência. Então, assim, o pessoal fala, mas como é que você sobrevive? Eu falo, não sei. E né? entra com uma coisa da compensação também, né? O café em si, a alimentação. Sempre quando tem alguma coisa disfuncional, você começa com essa coisa da compensação. Por isso que eu faço alguns pacientes que chegam no consultório, né, trazendo a questão
da bebida em excesso, do café em excesso, da alimentação em excesso, sempre há alguma coisa por Uma trás. falta, né? Sempre há uma Então, falta, sempre tem algo ali que você está querendo compensar, né? E aí vem a dependência também por já ser algo tão estimulante, né? Muitas vezes o corpo está sinalizando que a pessoa precisa de uma pausa nos estudos, e aí eu falo muito para os meninos, às vezes você vai lá, bebe uma água, sai, respira. O que você pode encontrar ali que vai te gerar um momento de descanso da mente, do corpo, que te gera prazer, além do tomar café, além do ir comer um doce, né? Sim. Então, encontrar outras coisas que geram prazer e tentar escutar mesmo o corpo no sentido respeitar de... isso, respeitar. Né? Tá, eu preciso de água, eu preciso de um chá, né? Ou necessariamente é simplesmente o ato de levantar e ir buscar um café. Às vezes parar, ter uma conversa com alguém agradável, sabe? Buscar esses outros prazeres, né? Porque senão tudo gera uma culpa nessa fase. Porque eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que passar. Mas espera aí, a culpa vai te atrapalhar muito mais. Fica mais pesado ainda do que é, na verdade. Talvez essa é a melhor hora de fazer uma pausa, fazer uma refeição, né? Sim. Não pegar um negocinho e sentar comer, mesmo, né? Se presentear com fazer aquilo. Refeição. Ou de ir na academia e depois voltar. Sim. Por isso que é importante as etapas, né? Se a gente consegue compreender, é até uma forma bonita de falar, se a gente consegue compreender as etapas, eu acho que ela é arrastada para a vida inteira, né? Em todos os momentos da vida a gente vai ter esses momentos de preocupação, de angústia. A gente entende que o vestibular, às vezes, ele é tão... Ele traz essa sensação tão grande de angústia porque é o primeiro ali, né? Parece que é uma decisão que eu tenho que ser, agora pronto, eu tenho que ser alguém para minha vida toda e essa é a escolha definitiva. E a gente sabe que a vida da gente, ela muda, né? Cada ciclo é um ciclo, as escolhas mudam. Então, se a gente conseguir pelo menos ter esse entendimento de quem sou eu, o que eu posso fazer por mim nesse momento, e ouvir exatamente o que eu sinto, né, e tentar me qualificar dentro do que eu sinto, eu acho que todas as fases da vida, não só a fase do vestibular, do pré-vestibular, ela vai vir com maior facilidade, ela vai ser passada com maior facilidade, né. Tirar um pouco do peso, né, eu falo que vestibular é igual carnaval, ano que vem tem de novo. Mas muitas vezes deixar de viver certas coisas ali naquele momento, talvez não tenha de novo. Isso. Então, não colocar no extremo como se a vida dependesse só do vestibular. Então, talvez você nunca mais, talvez não, né? Você nunca mais vai ter aqueles 18 anos ali, aqueles amigos, aquela oportunidade de às vezes sair no sábado à noite, comer um hambúrguer com o namorada, e a pressão social é tão grande que isso parece virar um tabu, né? Tá cometendo um crime porque foi numa balada de vez em quando, ou porque saiu para comer alguma coisa. E entra nesse processo de punição, sim, né? Eu preciso me punir, eu não posso sair, eu não posso ter bons momentos com a minha família, eu preciso atender a expectativa do meu pai, da minha mãe, porque eles confiaram em mim, eles pagaram uma boa escola para mim a vida toda, então eu preciso retribuir isso de certa maneira. Então, é onde que eu falo, dá uma respirada, né? Olha para si, vê se faz sentido para você, até o que você está buscando mediante esse curso, se é algo para você ou se é algo para os outros, se é uma compensação, se faz sentido, se não faz, e tentar incluir nessa rotina mesmo esses bons hábitos, esses bons momentos, porque ninguém vive só sob pressão, ninguém vive só estudando, ninguém vive só dentro de uma rotina que não traga prazer. O prazer, ele é necessário, né? E você também, ao estudar, você também precisa ter prazer, né? Então, como que você vai levar algo para a vida toda sem ter prazer? Então, é um pouquinho de cada coisa. Tornar um momento prazeroso e não de martírio, muitas vezes, não de né? martírio. O Nelson Mandela, ele tem uma frase que eu amo. Ele falava assim, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. E eu falo muito isso com os meus pacientes, porque eu vejo o sofrimento deles, né? E eu falo, olha, por que você não tenta olhar essa fase como uma fase de muito aprendizado? A gente aprende muito sobre a gente, sobre o que a gente está sentindo, o que é melhor, eu quero mesmo, quem eu sou. Então, assim, desvia um pouquinho esse olhar do só estudar, porque você não é só um aluno.
E aí, o que você está aprendendo com esse momento? Olha o tanto que você está fortalecido. Sabe assim, olhar, eu posso, eu acredito em mim. Porque se você chegar lá sem acreditar, não precisa nem ir. Então, esse momento é muito rico, é muito doído. Mas a dor ensina muito. Então, aproveite, né? Aprenda com esse momento. Aproveitar difícil. os vínculos, né? Claro. A gente estava falando aqui quando a gente chegou, que a gente fez cursinho aqui no Nacional, né? Foi maravilhoso. E tem amigos que a gente carrega até hoje que impactaram de forma muito positiva a nossa vida. Então, isso é muito gostoso. Não, e uma coisa, só te interrompendo, que você falou que é brilhante também, do intervalo cultural. Você me trouxe a memória. É verdade. Isso eu amava aqui no Nacional, porque eu lembro que tinha, e aí vinha bandas. Era muito gostoso isso. Porque quebrava aquela aula, sabe? Aí tinha aquele intervalo gostoso, todo mundo conversava. E eu achava isso muito brilhante. E ainda tem. Então, assim, E olha a olha, importância. maravilhoso. Eu lembro até hoje. Era uma Era muito obrigatoriedade, né, do Nacional em si trazer isso. Então, eram obrigados a parar para vivenciar esse momento, né? É uma coisa que sempre se prezaram. Quem não sempre. tinha culpa, porque a escola Isso, estava promovendo. Isso, e por Era que muito não bom. a gente prezar esses momentos também, né, no cotidiano, na vida da gente, mediante o que você gosta de fazer? Vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre a questão de, já que o tema é alimentação, rotina e sono, a gente voltar um pouquinho para alimentação. Que eu queria deixar aqui para os meninos, para eles entenderem, que é algo que eu falo sempre com todos os pacientes em consultório, é a questão dos tipos de fome, para a pessoa entender quando ela realmente está com fome, ou se ela está ansiosa, o que está acontecendo ali no corpo. A gente fala que a gente tem pelo menos 5 tipos de fome, né? Primeiro é a fome fisiológica, que é aquela fome que dói o estômago, que a pessoa às vezes tem sintomas de fraqueza, de hipoglicemia, o estômago literalmente ronca, você comeria qualquer alimento. A gente tem a fome social, que é aquela fome que muitas vezes, tô aqui, eu vou tomar um café para te acompanhar. Um aniversário, um casamento, eu estou comendo para acompanhar, eu não estou comendo porque eu estou com fome fisiológica. A gente tem também a fome específica, que é quero comer uma pizza, né? Mas é um ato de comer ali em que você não come de forma exagerada ou de forma rápida. E a gente tem a fome emocional, que é aquela fome, tô ansioso, tô triste, quero comer, que é um comer mais rápido, um comer que você comeria qualquer alimento, né? Então a gente tem todos os tipos de fome, é normal, mas o ideal é que predomine a fome fisiológica, que é o nosso natural. Então, na verdade, assim, às vezes as pessoas se queixam nesse período de ansiedade, não só nos estudos, mas em qualquer fase da vida, no sentido de eu como porque eu tô ansiosa, eu como porque muitas vezes eu não sei me controlar. Então, quando a gente começa a entender os sinais do nosso corpo, igual a gente comentou, observar sono, observar a rotina de treino, organizar a alimentação e começa a entender, será que eu estou com fome? Ou será que eu estou com vontade de comer? Ou será que eu estou ansiosa? Ou será que eu estou entediada? Entender literalmente os sinais, né, do nosso corpo, da nossa ansiedade, a gente consegue se organizar melhor ainda com relação à alimentação. E talvez não buscar os alimentos tão palatáveis como é a queixa de muitas pessoas. Eu como, fico ansiosa, eu como muito chocolate. E a questão é que, se a gente for parar para pensar, o ideal é a gente tentar ter alimentos muito pré-organizados em casa, para levar esses lanches intermediários, trazer aqui para a escola. Eu sempre coloco lanches práticos para os pacientes. A fruta sempre é muito prática, né? Você tem ela higienizada. A questão dos nuts, das castanhas por si só. A questão, às vezes, de algumas barrinhas de proteína também, né? Aí é legal você ter um profissional para te orientar o que realmente é bacana ou não, falando em composição nutricional. E isso vale também para a questão do dia da prova do vestibular, né? A gente fala que esse dia não é um dia de teste, é um dia que tem que ser previsível. Então, não é um dia que você vai comer alimento diferente, não é um dia que você vai tomar um energético que você nunca tomou na vida ou um psicoestimulante, porque a gente sabe que os nutrientes em cada pessoa têm efeitos diferentes. Então, igual a gente treina uma atleta ali para uma corrida, eu vou treinar para o vestibular, para o dia. Então, durante os simulados, que a gente provavelmente ainda tem, né? Eram simulados mensais, bimestrais, trimestrais. Acho que hoje é semanal. É semanal, olha que beleza. Então, esse é o período
perfeito para você treinar o que você comeria ali durante a prova e que não vai te causar desconforto gastrointestinal, que não vai te causar náusea, que não vai te deixar ansioso ou acelerado demais, né? Ter essa questão toda de organização. E aí, com relação a dicas, suponhamos, para chegar mais tranquilo nesse dia da prova. Vamos supor que né, eu me alimento bem, eu estou dormindo bem, mas mesmo assim a gente sabe que pode acontecer, né? Você pode chegar nesse dia tão grandioso e falar, pronto, não funcionou nada aqui, porque a gente sabe que é um momento de muita pressão, né? Então, psicologicamente falando, a gente pode ter um sofrimento um pouco maior. Então, é coisa simples. Eu gosto muito de falar, às vezes até parece clichê a questão da respiração, mas a respiração, ela sinaliza para o nosso corpo essa necessidade que não estamos em perigo. Então, começou ali, o coração agitou, tá respirando mais acelerado, respira, tenta olhar para essa respiração, né? Nariz, segura 2 segundos, solta pela boca. Então, isso vai trazer a consciência para o seu organismo ali agitado, que você não está numa situação de perigo. Que é justamente isso, a ansiedade, ela te leva para um lugar como se você estivesse correndo perigo. De fato, você está num momento ali que é um momento não de perigo, mas ele é um momento oportuno para vir um pouco mais dessa angústia, dessa ansiedade. Então faz essa respiração. Na hora da prova, eu até gosto de falar para a gente fazer o movimento do aqui e agora, para você sair dessa ansiedade futura. Eu não consigo, a prova está muito difícil, nada que eu estudei, eu não estou lembrando nada agora. Então olha para o aqui e agora, né? Veja o ambiente que você está, olha, por exemplo, 2 coisas que você pode tocar, 2 coisas que você pode sentir o cheiro, 2 coisas que você pode ver naquele ambiente que você está, e aí você vai conseguindo se reorganizar melhor dentro desse período de ansiedade e vai conseguindo também estar dentro do que você precisa ali, relembrar o que você estudou, estar um pouco mais à vontade mediante a essa situação mais ansiosa. Na verdade, na maioria das vezes, nesse momento, a gente acha que não está preparado, mas a gente se preparou sim, né? É uma questão de que vai dar certo, as coisas vão se organizar no momento certo. Se você está fazendo a sua parte, você está estudando, você está se dedicando, você vai passar no vestibular, você vai seguir a sua carreira. Lembrar que, na verdade, qualquer profissão que seja, que existe, essa profissão, o intuito é servir o outro e servir as pessoas. É trabalhar, seja como médico, como nutricionista, como um engenheiro, você vai construir a casa para uma pessoa morar ou onde ela vai trabalhar. E é a gente entender que para a gente servir o outro e cuidar do outro, a gente precisa cuidar de nós. Sim. A gente precisa se priorizar, se organizar mentalmente, se organizar na rotina de estudos, na rotina de alimentação, na rotina de sono, para que as coisas fluam de forma mais leve, né? E isso não é egoísmo, né? Porque eu gosto de falar para meus pacientes, se priorizar não é egoísmo. É um ato de amor próprio, isso é importante. É até uma forma que você consegue, né? Igual você falou, devolver para o outro com melhor qualidade. Como que você vai cuidar de alguém se você não tem esse cuidado consigo próprio, né? Esse olhar amoroso, essa gentileza, né? Esse entendimento do que é bom para você e até onde isso é bom. Eu falo que é ressignificar o egoísmo, isso mesmo. Talvez seja egoísmo na palavra em si, mas não a conotação negativa que as pessoas colocaram nisso. Então, o ser egoísta para que você consiga doar. Isso é um clichêzão, assim, mas é muito importante. Porque se a gente está mal-humorado, se a gente está triste, a gente vai doar mau humor, tristeza. A gente só dá o que tem. O autocuidado, ele vem nesse sentido. A fase do vestibular, ela precisa ser um pouco egoísta, porque é a sua hora de se dedicar, conquistar, de falar não para muitas coisas, saber o sim que vale a pena, né, para sair daquilo ali. Eu sempre falo isso, quem faz dieta o tempo todo não faz dieta, tá ficando doente, né? Quem estuda o tempo todo vai para o mesmo caminho. Então, nada pode ser 100%, mas uma paciente minha falou isso, vou tentar falar a frase que ela falou. Agora não vou lembrar, mas é algo assim, que o momento da conquista,
ele chega, mas antes de vir o equilíbrio, tem que vir a doação, tem que vir o sacrifício. Então, para chegar no vestibular e ter um bom resultado, você vai ter que sacrificar, você vai ter que colocar a coisa desequilibrada no sentido de se dedicar mais a alguma coisa. Mas o resultado vem. Sim. E o sacrifício, igual a gente falou aqui, ele não precisa ser o 100%, mas o 90% já vai ser muito suficiente, o 80% vai ser suficiente. E sabe, quando a gente fala em sacrifício, no sentido de demandar, gastar energia, é muito legal esse pensamento de que, na verdade, tudo gera sacrifício, todas as escolhas, positivas ou negativas. Se a gente for parar para pensar, se exercitar é muito gostoso, mas gera um sacrifício, porque você vai ter que organizar a sua rotina, você vai ter que ter a roupa de treino, você vai ter que muitas vezes estar cansado, você vai ter que se organizar para ir trabalhar depois, tomar um banho, então isso demanda tempo. Sim. Assim como se alimentar bem também demanda tempo, mas assim como estar doente, precisar repousar também demanda tempo. Então que a gente, os alunos, mas nós também sempre como profissionais falando isso no consultório, né, todos os dias que a gente possa se lembrar de fazer as nossas escolhas, mas que elas sejam as mais positivas possíveis, de sacrificar por algo que realmente vale a pena, que é a nossa saúde física, a nossa saúde mental, que é fazer ali uma prova, um vestibular, ou seguir ali durante a nossa vida, mas seguir com saúde física e mental, para a gente dar conta do todo, né? Que a vida exige, mas a gente pode seguir ela de uma forma leve, prazerosa. Eu acho assim que foi uma conversa muito, muito rica, né? E penso que os alunos vão perceber a importância de ter a visão de cada profissional nesse processo, de ser acompanhado. Queria aproveitar e pedir para a gente passar o Instagram ou as redes sociais, né, para os meninos acompanharem. Se tiverem alguma dúvida, eles podem chamar a gente também por direct. Vou deixar o meu Instagram é Nutri Raila de Paula. Qual que é o seu? O meu é doutora.alana.mamédio, com 2 L's. O meu é doutora DRA Melissa Romero. O meu é @Daliana Marques, lá tem todos os canais, né, telefones disponíveis, localização, para estar entrando em contato comigo. Muito obrigada, meninas. Obrigada, meninas, pela gente, foi um prazer. troca. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês e esperamos os próximos encontros aí pra gente conversar muito. Que bom. Um abraço, Obrigada, gente. Obrigada. abraço. Fiquem com Obrigada. Deus.